Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de Mecânica dos Fluidos Fácil e Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 34, cálculo de perda de carga, parte 4, fórmula da perda de carga distribuída. Uma breve apresentação: sou Michele Camargo, engenheiro mecânico, formado pela Universidade Federal de Itajubá desde 2005 e tenho atuado aí nos últimos 11 anos com venda técnica e nos últimos 5 anos tenho atuado numa multinacional onde do setor de vedações industriais, onde a gente atende empresas do setor químico, farmacêutico, de modo geral aí. Contato com gente é engenhariacompania2016@gmail.com. Você pode mandar lá sugestões, né, dicas também, né, de melhorias. Um canal no YouTube, né, onde você pode deixar suas mensagens também, logo aqui embaixo, né, aqui nos comentários. Se você está no canal mais antigo meu, que é o M Camargo, também, né, você pode deixar os seus contatos, né, seus apontamentos. A diferença básica dos dois é que esse Engenharia e Companhia ele é mais técnico, ele é mais com dedicação mais técnica, assunto mais técnico. O outro já é mais geral. No Facebook a gente tem uma página que a gente divulga aí o nosso trabalho, né, aqui ligado ao canal. E também a gente tem um grupo lá que o objetivo é a interação, e também eu disponibilizo nesse grupo aí materiais relacionados aí aos assuntos que a gente aborda aqui, né? E também tem lá livros que você pode baixar, de repente você está precisando de algum livro, de repente a gente tem, só entrar, né, que a gente disponibilizou lá o link para poder baixar os livros. Agora vem mais um pedido, né? Se você gostar do vídeo, compartilha, se gostar do vídeo dá um joinha. E se você for comprar alguma coisa, compra com a gente, né? Porque aí você vai estar ajudando a manter esse canal. magazinevocê.com.br/magazine engenharia e companhia. Isso aí é garantido pelo Magazine Luiza, né? Toda a parte de venda, né? A parte de vendas propriamente diz vai estar comprando do Magazine Luiza. Só que através da nossa paginazinha você acaba nos ajudando. Como eu falei, né? Essa aula 34, cálculo de perda de carga, parte 4. Agora finalmente a gente vai chegar na fórmula de cálculo de perda de carga. Toda a discussão que a gente fez até agora é para facilitar o entendimento do assunto e também de como aplicar, como usar, né, a fórmula que a gente vai chegar aqui ao final. Bom, nós vimos na última aula, né, que é na aula 33, duas maneiras para cálculo de perda de carga. Uma delas distribuída. Uma delas é a diferença de H1 menos H2, né, que a gente viu, que a gente fez lá a consideração que era sem trechos sem máquina, o diâmetro não mudava, escoamento dinamicamente estabelecido e assim por diante, né? Então a gente consegue chegar nessa fórmula, P1 sobre gama mais E1, que é o H1, né, a altura de energia em 1, menos P2 gama, dividido por gama, mais E2, que é a energia em 2. A gente chegou também fazendo a análise, né, da equação da quantidade de movimento né, para fluidos. No desenvolvimento a gente chegou nessa equação que o HF pode ser calculado como 4 vezes tal, que é a tensão de cisalhamento do fluido, vezes ΔL, ou L, simplesmente, dividido por gama, dividido por diâmetro hidráulico. Lá a gente tinha mostrado até, essa fórmula já está adaptada com ΔX, e embaixo com o raio hidráulico. Lembrando que o diâmetro hidráulico é 4 vezes o raio hidráulico, é onde surgiu o 4 dessa fórmula aqui, se você acompanhou a outra aula lá. Bom, o que nós vimos? Que a equação A, ela só dá para utilizar se a instalação já existe e se eu não tenho máquina no trecho, né? E também estou desprezando a perda de carga localizada, né? Então se eu tenho, basicamente eu tenho um pedaço de tubo e eu meço a pressão nesses dois pontos, eu consigo determinar a perda de carga. Mas é algo prático, não tenho como calcular isso, usar isso para um cálculo estimado, que é o que eu preciso para poder dimensionar o equipamento que vai numa instalação de bombeamento, por exemplo. A equação B, a gente comentou lá na última aula que o tal, a tensão de cisalhamento, ela é muito difícil de se obter do ponto de vista matemático, né? Então não se conseguiu ainda desenvolver. E para isso, e por conta disso, né, foi necessário outros desenvolvimentos. Então, lá na aula lá que a gente falou de análise dimensional, nós comentávamos que a análise dimensional era uma ferramenta matemática para prever equações
que podem ser usadas em situações práticas na obtenção de informações que se deseja dentro de um fenômeno. E aqui é o caso específico, um dos mais importantes, onde através da análise dimensional a gente vai conseguir obter uma fórmula que a gente pode aplicar para o cálculo de perda de carga, né? A grande sacanagem é assim, que em mecânica dos fluidos a gente só mostra essa fórmula e esse método, né? Existem outros métodos também que vêm mais avançados, né? Mas só que eles são bastante específicos, né? Então você tem que se aplicar, esse é um método mais geral, né? Agora, no caso de outras formas que você pode encontrar nos livros, por exemplo, de bombas, instalações de bombeamento, né? Eu tenho até um deles aqui. Existem várias fórmulas, só que são aplicadas a casos mais específicos, então tem que usar com mais critério. Bom, o que nós temos, né? O fenômeno de perda de carga distribuída, ele é uma função, né? Eu até escrevi a função, o HF, ele é em função da massa específica, da velocidade, do diâmetro hidráulico, da viscosidade do fluido, do comprimento do tubo e do epsilon, que é a viscosidade, que é a rugosidade do tubo, né? Então, nesse caso, o que a gente tem? A gente tem 7 grandezas envolvidas. Então, 7 grandezas, no caso, dimensionais, né? Então, eu tenho 7 grandezas, que é o HF, a massa específica, a velocidade, diâmetro hidráulico, a velocidade, o comprimento e a rugosidade. Como nós temos aqui dentro da mecânica dos fluidos só 3 grandezas fundamentais, o que vai sobrar? Nesse caso, fazendo a subtração, eu vou ter, para descrever o fenômeno perda de carga, eu tenho 4 grandezas chamadas adimensionais, que são os πs, teorema dos πs que a gente estudou em aulas anteriores. Eu não vou desenvolver aqui os cálculos, né, para a gente chegar nos números πs. Eu vou apenas apresentar esses números, mas a metodologia é a mesma que a gente apresentou em aulas anteriores, né, sobre lá do cálculo do teorema dos πs. Bom, aplicando então os conceitos de análise dimensional que a gente viu nessas aulas, se você quiser dar uma olhada, você procura aqui na playlist e você vai achar. Aplicando lá esses conceitos, a gente tem que π1 é igual a HF dividido por V2, né, velocidade ao quadrado dividido por 2G, e π2 é igual a ρ V dH sobre μ. Esse nada mais é do que o número de Reynolds. O único diferencial que você pode ver aqui, a única diferença desse número de Reynolds que a gente apresentou aqui e do que a gente apresentou lá atrás, lá na aula 6, 7, eu não me lembro agora, de cinemática dos fluidos, é o Hzinho ali. Aqui agora, ao invés de a gente falar de diâmetro propriamente dito, pensando no tubo circular de seção circular, a gente está pensando no diâmetro hidráulico que a gente definiu no começo desse assunto aqui de perda de carga, que o diâmetro hidráulico é 4 vezes o raio hidráulico. E o raio hidráulico nada mais é do que a área dividido pelo perímetro molhado. E perímetro molhado é aonde o fluido de fato ele tem contato com o meu conduto, que é o meio, o meio físico por onde eu estou conduzindo esse fluido. Se eu tenho totalmente a minha tubulação totalmente preenchida, eu tenho o chamado conduto forçado. Então o diâmetro hidráulico, no caso do diâmetro de um conduto de seção circular, é o próprio diâmetro. Mas poderia ser qualquer seção, se for quadrada, circular, não importa. É só você pegar a formulinha. Qual é a área do tubo da seção, dividir pelo perímetro molhado, no caso se for totalmente, preenchendo totalmente o conduto, divide pelo perímetro, né? Você mede, se for um projeto, é só pegar no CAD que você está utilizando e ver qual é o perímetro ali e usar para calcular. Você tem o diâmetro hidráulico, não é diâmetro circular, diâmetro hidráulico, estou enfatizando bem, né? Então diâmetro hidráulico é uma coisa, diâmetro é outra. Então quando eu falo diâmetro hidráulico, eu estou falando do diâmetro relacionado a essa aplicação dentro da perda de carga, do cálculo de perda de carga, e que acaba coincidindo com o próprio diâmetro quando a seção é tubular, circular. Bom, o π3 então seria o L dividido por DH, né, o comprimento do tubo dividido pelo diâmetro também, seria um número adimensional, e o π4, que seria o quarto número adimensional, é o dH sobre epsilon, que é o diâmetro hidráulico dividido pela viscosidade absoluta que a gente definiu no comecinho desse assunto aqui de perda de carga. Bom, seguindo, né?
A função equivalente, então, se eu for escrever, né, agora em termos de números adimensionais, ficariam hf sobre v2 v ao quadrado sobre 2g igual φ, que é a função de número de Reynolds, de LDH sobre DH e DH sobre epsilon. Ou eu posso escrever, então, pegando v ao quadrado sobre 2g e jogando para o outro lado. Então fica hf igual v ao quadrado sobre 2g vezes ainda essa função adimensional que a gente não tem, que é o número de Reynolds, L sobre DH, DH sobre epsilon. O que eu posso falar? O que a gente tem? A gente tem que ir lá pela equação de HF12, que a gente viu lá na aula anterior e a gente apresentou ela logo no comecinho. Eu tenho que o HF ele é proporcional, né? Ou ele é dependente da relação L sobre DH. Isso é uma constante, né? Então eu consigo, eu tenho essa proporcionalidade. Com isso, eu posso tirar da minha função. Eu já sei que a perda de carga já é proporcional a LDH. Então eu vou tirar aonde eu chego nessa fórmula HF igual a V2 vezes L dividido por 2G DH. Né? Então vem dessa forma. Vem desse assunto aqui, né? Vem desse trecho. E continuo multiplicando pela função do número de Reynolds e DH sobre epsilon. Agora, como disse, ferrou, né? O que eu faço? Bom, como foi feito, né, no passado, se estudou qual é a relação do número de Reynolds com DH sobre epsilon e atribuiu a essa função ao chamado F, que é o coeficiente de perda de carga distribuída. Então, através desse F, a gente consegue calcular. Então, o nosso problema agora vai ser calcular esse tal de F. Né, que o F é uma função, podemos dizer, uma grandeza numérica, adimensional, por isso que é coeficiente, que está relacionada com o número de Reynolds e o DH sobre epsilon. Então, fazendo dessa forma, eu consigo escrever a equação da perda de carga distribuída, o HF, como F vezes V ao quadrado sobre L dividido por 2G DH. Ou seja, a perda de carga distribuída ela é esse fator F, que a gente vai ver como que vai tirar ele daqui a pouquinho na próxima aula, vezes a velocidade ao quadrado vezes L 2G DH. Algumas considerações. O que é importante ficar em mente? A perda de carga ela é proporcional ao quadrado da velocidade. O que quer dizer isso? E daí? E eu com isso? Se você está fazendo o projeto de uma tubulação e você tem que dizer qual que é o diâmetro. Bom, você tem a vazão que você precisa ou quer do seu sistema. Então vamos dizer que a vazão sua é 10 litros por minuto. Em função dessa vazão, você consegue ver qual é a velocidade que você precisa ter em função dos diâmetros. Então você tem como calcular isso pela equação da quantidade, né? Que vazão é VA, então você calcula a velocidade que é a vazão dividido por A. Bom, o que tem que ter em mente é o impacto da sua escolha com relação ao diâmetro. Porque se você diminuir demais o diâmetro, o que acontece? Se a vazão é constante, o seu diâmetro vai provocar, em função do diâmetro pequeno, vai provocar uma velocidade muito alta. E o aumento da velocidade, por exemplo, em 10%, não representa uma perda de carga só de 10%. Apresenta uma perda de carga muito maior, porque porque você tem o quadrado aí na fórmula. Então tem que estar em mente que à medida que você aumenta a velocidade de escoamento, a perda de carga ela aumenta ao quadrado, não é linear, não é aumentei 10 aqui, aumenta 10 lá, se aumenta 10 aqui, isso vai aumentar 100 lá, porque ele é ao quadrado, né? É claro que não é sempre que você tem os outros fatores, mas você tem que estar isso em mente. E isso é o que você vai usar como parâmetro para escolher quais são qual o diâmetro utilizar, né? Então o caminho é esse, né? Eu estou só comentando, que a gente vai comentar lá na frente quando for falar de instalação de bombeamento, cálculo de instalação de bombeamento. Bom, pessoal, chegamos então ao fim dessa aula, espero que vocês tenham gostado, né? A gente utilizou o livro do Franco Brunetti. Se você gostou, dê um joinha, compartilha, pode deixar seus comentários aí embaixo, né, para nos ajudar aí a ir melhorando as aulas. Espero que tenha gostado, um abraço aí e até a próxima.